Boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe com a sua paz, com a sua inspiração, que estejamos todos aqui abertos, receptivos às reflexões que nos serão trazidas pela espiritualidade amiga, que sempre nos ampara em nome do Divino Mestre. Sempre uma alegria estar nessa casa que guardamos no fundo do coração, e que temos uma noite proveitosa de reflexões em torno de um tema muito presente e muito importante em nossas vidas. Vamos falar um pouco sobre a lamentação, claro, aqui recorrendo aos horizontes que o Espiritismo nos traz quanto a esse tema, que ao longo da nossa vida, se parássemos para analisar de maneira mais acurada, com mais sinceridade, veríamos, consome muito do nosso tempo e principalmente da nossa energia. E para refletirmos sobre o assunto, vamos ao Evangelho. Há um dos momentos mais marcantes da passagem de Jesus por esse mundo. Já se encontrava o Mestre com a cruz aos ombros. Percorria as dolorosas vias de sua paixão em direção ao Calvário, ao Gólgota, e era seguido por uma multidão. Como nos registra o evangelista Lucas no capítulo 23 do seu Evangelho. Logo após aquele momento em que o sirineu é compelido a amparar o Mestre, no versículo 27 desse capítulo 23, Lucas registra para nós que o Mestre era seguido por uma multidão e por algumas mulheres que, batendo no peito, lamentavam aquela situação. Como sabemos, mulheres que o acompanharam ao longo de toda aquela trajetória, buscando de alguma maneira consolá-lo, aliviar aquele fardo. Dentre essas mulheres estariam ali a sua mãe, Madalena, entre outras, daquelas figuras femininas vinculadas aos primórdios do cristianismo, a mãe de Tiago, de João, entre outros corações. E é nesse contexto, então, nesse cenário, que nós vamos encontrar uma das orientações mais marcantes do Mestre para todos nós. Porque diante daquele lamento, daquele pranto doloroso daqueles corações que o amavam profundamente, o Mestre se volta para elas e diz: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós e por vossos filhos. Isso está no versículo 28. E ele então traz uma espécie de profecia, na verdade, o descortinar de um programa de trabalho para os séculos, a apresentar para nós o que é de fato a evolução, para espíritos que estamos ainda muito aquém na jornada, muito mais próximos do início do que das culminâncias. Ele diz assim, recorrendo ao simbolismo dos profetas, das antigas profecias, ele diz assim: porque chegarão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não deram à luz, e os peitos que não amamentaram. E então se dirá aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Arrematando então a sua reflexão, que ficaria para os séculos, a nos fecundar a mente, a nos convidar a um entendimento mais profundo da vida e da nossa relação com a vida, em especial com as circunstâncias difíceis da vida. Diz Jesus, ou melhor, culmina sua fala com uma indagação. Porque se fazem isso ao madeiro verde, que não se fará ao madeiro seco? É isso que nós vamos tentar destrinchar com o auxílio do Espiritismo, porque pode soar muito difícil a princípio. O que ele quer dizer com bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não deram à luz, caí sobre nós os montes, cobri-nos os outeiros? O que ele quer dizer quando fala isso, ou traz essa indagação? Porque se isso fazem ao madeiro verde,
que se não fará ao madeiro seco. Então vamos tentar contextualizar a fala de Jesus para chegarmos no cerne da nossa reflexão. O mestre passava por tudo aquilo cumprindo deveres sagrados. Como nós sabemos, pelo Espiritismo, é Jesus um espírito puro, que não tinha mais nada a quitar perante a sua consciência, perante a lei divina. Tudo aquilo que ele vivia era pura e simples oferta de amor. Testemunho de fidelidade plena ao Pai, humildade, indulgência, misericórdia. Portanto, Jesus percorria aquele caminho doloroso para quem via, mas ele o percorria integralmente ligado ao Pai e harmonizado às suas leis, porque já era um espírito puro. E aí começamos a entender melhor o símbolo. Já era ele um madeiro verde, cheio de vida. Porque integrado à fonte da vida, às leis divinas, em perfeita comunhão com o Criador, embora o seu corpo padecesse, embora a cena fosse dolorosa de se ver com os olhos físicos, espiritualmente ele estava íntegro, tão luminoso quanto nos dias gloriosos do Tiberíades, com a consciência tão reta e iluminada como antes de vir a este mundo. Então, embora a cena fosse dolorosa, o espírito do Cristo não era atingido. Claro, existia uma dor moral que nós não conseguimos abarcar em nossa condição tão limitada, por ver as escolhas infelizes das criaturas humanas, existia. Mas não existia ali um pingo de desvio da lei. Não existia uma expressão de desarmonia para com a lei divina. Estava ali aquele mesmo Espírito, cheio da seiva divina, do amor e da verdade. Aí já entendemos esse símbolo que é importante. O madeiro verde, o madeiro cheio de vida. Ele passava por aquilo não em resgates expiatórios, ele passava por aquilo ofertando os frutos do seu amor e da sua renúncia. Se entendemos já o que é o madeiro verde, creio que já conseguimos entender também quem seremos os madeiros secos. Porque a nós falta ainda a plenitude dessa seiva. Falta-nos ainda vida abundante. Não é isso que ele disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas não estamos nós vivos? De certa forma, sim. Mas bem longe estamos do que é a vida que nos está reservada. Da vida que é a nossa destinação. No grande jardim divino da terra, somos ainda madeiros secos. Talvez com pequeninas florezinhas incipientes, ensaiando alguns frutos, mas madeiros ainda secos. Se já identificamos, portanto, os personagens, toda a lição começa a fazer mais sentido. Quando as mulheres choram, pranteiam, lamentam a situação de Jesus, o que ele responde? Por que vocês estão chorando por mim? Eu não me afastei 1 milímetro sequer da lei divina. E em verdade, na vida, o que mais devemos temer? É o que atinge o corpo? Ou em verdade, aquilo que afasta a alma da sua destinação? Da sua comunhão com o divino, fonte da verdadeira felicidade. O que mais devemos temer na vida? O mal que vem de fora e fere o nosso corpo? Ou o mal que nasce de nós e desvia a nossa alma dos seus destinos sublimes? Então, nesse sentido, há algo a lamentar no testemunho sublime de Jesus. A cena pode ser dolorosa, claro, é impactante. Podem existir lágrimas, mas lamento, revolta, não. Por isso Jesus diz, não choreis por mim,
Porque eu estou percorrendo esse caminho em perfeita sintonia com o Pai, como sempre estive. Tanto que estava sereno. É admirável a serenidade de Jesus ao longo de toda aquela via. Permanece o Mestre imperturbável, sempre a pensar nos circunstantes. Quantas vezes já não vimos em uma obra espírita o relato de alguém que assistiu à cena e que disse assim: ele conversou comigo. Não sei como, mas ouvi a sua voz em minha mente a falar comigo, a me trazer orientações. Então, enquanto ele percorria aquele caminho, permanecia o mesmo educador, o mesmo mestre amoroso dos dias luminosos e alegres da Galileia. Sereno, imperturbável, até os derradeiros momentos, quando do alto da cruz pensa no futuro de sua mãe, encaminhando-a a João, e João a ela. Até os últimos atos, renúncia, abnegação. Então, por mais que a cena nos marque, nos comova, não há o que lamentar ali. Pelo contrário, há o que exaltar, a grandeza de um espírito fiel. A grandeza daquele que soube permanecer fiel mesmo diante de tal magnitude de testemunho. Então, não choreis por mim, mas chorai antes por vós e por vossos filhos. Porque, pelas próprias escolhas daquele dia fatídico, pelas próprias escolhas da humanidade antes e depois dele, o que estaria reservado a cada um de nós ao longo dos séculos? Senão lutas atrozes, desafios imensos, resgates dolorosos, na colheita de nossa sementeira infeliz. Por isso, as palavras de Jesus resgatando o Antigo Testamento, como uma espécie de profecia, na verdade, um esclarecimento do programa do porvir. Chegarão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não deram à luz, os peitos que não amamentaram. Chegarão dias em que se dirá: montes, cobrinos, outeiros, caí sobre nós. Essa é uma maneira figurativa de expressar o quanto a vivência na matéria seria marcada por lutas, a ponto de muitos sequer quererem viver, seguir vivendo. Ainda hoje se ouve, talvez na aplicação dessas palavras: não vale trazer uma pessoa para o mundo está tão perdido, não vale botar mais alguém aqui. Não é exatamente o que Jesus está dizendo? A gente diz hoje: não vale a pena dar à luz, não vale a pena trazer um filho para esse mundo cheio de problema, cheio de dificuldade, como se isso não fosse a dinâmica da vida, a necessidade evolutiva dos seres, como se essas lutas não tivessem o seu porquê, o seu para quê, nos quadros da vida. Mas Jesus já previa qual seria o nosso prognóstico, porque semeando uma colheita infeliz para o futuro, na hora de fato ceifar aquilo que plantamos, viriam as lamentações, o pranto, a revolta. Então vejamos que é nesse cerne da questão da lamentação, e mais do que isso, do nosso olhar para a vida, a que Jesus quer nos conduzir. No fundo, o que ele quer fazer com essa indagação? Porque se fazem isso ao madeiro verde, que não se fará ao seco. Ele quer nos convidar a refletir sobre o que de fato na vida nós precisamos lamentar. É digno de lástima, e o que não é. Porque se o madeiro verde, por amor, se predispõe a passar por aquilo, até para dar o exemplo, para servir de referência, o madeiro seco é que precisará. No caso do madeiro verde, não era precisão, era oferta. Agora, no caso do madeiro seco, nós precisamos da poda, nós precisamos do adubo que não é agradável para desenvolvermos em nossas almas fertilidade.
Ele se propôs a passar por aquilo por amor, mas os madeiros secos precisamos disso, é por necessidade, para que cumpramos a nossa designação, sermos na vida aqueles que produzem algo, flores e frutos da evolução, o perfume das virtudes, os frutos da sabedoria. Mas para tanto, o ramo seco muitas vezes precisará do podão, do adubo desagradável, às vezes até mesmo do fogo, que o consome para o fazer reviver. Vide o cerrado, que ao longo dos séculos foi criando essa relação tão próxima, tão íntima com o fogo, que era usado até pelos povos nativos em tempos mais antigos para refecundar, para trazer de volta à vida esse tipo de vegetação. Porque ele cumpria ali esse papel purificador, renovador, de reaproveitamento de possibilidades, de recursos que estavam estéreis, que estavam inertes, que estavam estagnados. Assim na vida do espírito. Os madeiros secos que somos, precisaremos desses recursos. Mas às vezes, mesmo com eles, insistimos na secura. Insistimos na esterilidade. Escolhemos mais uma vez a matéria em detrimento do espírito. E aí, talvez, ou mais propriamente, que a lição de Jesus fará ainda mais sentido. Porque digno de mais lástima será aquele que escolhe ser estéril. Aquele que escolhe não produzir no jardim da vida. Aquele que, podendo escolher, escolhe a ignorância. Aquele que, podendo escolher, escolhe a revolta. Aquele que, podendo escolher, escolhe o vício. Aquele que, podendo escolher, ou já tendo mais elementos de discernir, escolhe o caminho equivocado em detrimento do caminho que já consegue divisar como sendo o correto. Na criação divina, os espíritos que fazem essas escolhas serão os mais dignos de lástima. Os que, tendo um imenso potencial de produzir, porque todos o temos, esse potencial, todos temos potenciais divinos latentes em nós, mas tendo isso, o espírito que escolhe ser um ramo seco no jardim da vida. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a maneira pela qual vemos as situações da nossa própria vida ou das vidas ao nosso redor. Nos leva a pensar quantas vezes nós lamentamos aquilo que em verdade é útil e bom, embora difícil e doloroso. E quantas vezes nós não lamentamos aquilo que realmente deveríamos lamentar. Vamos ilustrar com algo mais palpável para nós. Exemplos práticos. Uma enfermidade. Sabemos que toda enfermidade atende a um propósito. Visa ela a saúde, o reequilíbrio. Seja ela de ordem física ou psíquica, ela surge como um sintoma, um sinal do ser, do corpo físico ou do perispírito, a indicar que determinadas condutas, posturas, escolhas no curso do tempo não têm sido as melhores e que é preciso, portanto, repensar. Aí a gente adoece e aí a gente lamenta a doença que surge para nos chamar de volta ao equilíbrio. Nossa, né? Que tristeza, a pessoa adoeceu. Não pensando que não fosse aquele sinal, talvez ela entraria numa situação muito mais grave e complexa mais à frente. Então a gente lamenta aquilo que é um mecanismo da vida de despertamento. Alguém dirá, mas ela tinha uma vida toda regrada, ela fazia tudo certinho e ainda assim surgiu a enfermidade. Ora, eis que surge então em nosso auxílio a bênção da doutrina espírita, ajudando-nos a ver o quadro mais amplo, dizendo-nos, ora, isso aqui que vemos é um recorte tão estreito da vida. Se não encontramos as causas aqui agora, saibamos que elas estão aquém? No pretérito. E mais, que elas são absolutamente justas.
Isso não significa que não sentiremos o baque da enfermidade em nós ou num ente querido. Mas isso também nos ajuda a refletir que cair num estado de revolta, de lamentação, fixa e irredutível em relação àquilo, é, na verdade, não entender os mecanismos da vida. Entender que aquilo cumpre um propósito de despertamento. Então nós lamentamos aquele que está sendo pela vida chamado a refletir para buscar de novo os caminhos do equilíbrio. Mas não lamentamos aquele que, tendo muita saúde, se entrega aos vícios e aos gozos de toda sorte. Muitas vezes aplaudimos. E aí fica a pergunta, quem é digno de mais lástima? O que, estando enfermo, faz dela uma jornada de crescimento, de reequilíbrio, de autoconhecimento e de resignação? Ou aquele que, tendo muita saúde, entrega essa saúde a todas as dissipações possíveis? Quem é digno de mais lástima? Olha a profundidade da reflexão que Jesus está trazendo. Vocês estão me lastimando. Ele está falando, mas não me lastime, eu estou aqui perfeitamente bem, cumprindo o que eu tinha que estar cumprindo, em harmonia com o Pai, feliz por estar sendo fiel. Então eu não preciso de lástima. Agora, as escolhas infelizes, vós, vossos filhos, o porvir, isso é que precisa de reflexão. Isso é que precisa de análise. E é outra coisa. Desiludimos-nos e lastimamos a desilusão. Fui desiludido. Olha o contrassenso disso. Quer dizer então que a gente gostava da ilusão. E é uma lástima estarmos desiludidos. Qual o senso dessa afirmação? Para a gente ver como que isso internamente em nós é trocado, muitas vezes está invertido. Lastimamos a enfermidade educadora e exaltamos a saúde dissipada, usada sem critério, entregue à inércia, à preguiça ou aos gozos de toda sorte. Vamos trazer um exemplo de uma grande figura da doutrina espírita, talvez para nos ilustrar melhor ainda essa questão. Recordamos aqui da grande figura de Jerônimo Mendonça. Quem já teve a oportunidade de ver, tem alguns vídeos de palestras suas no YouTube, uma delas tratando sobre a alegria de viver. Então vocês imaginem a cena, O pessoal sentado, vão ouvir uma palestra espírita naquele dia. Talvez alguns não sabiam quem era o orador. De repente entra um homem carregado numa maca. Ele é colocado aqui à frente e o tema da palestra seria a alegria de viver. E eles vêm a saber que aquele indivíduo não só está naquela maca porque é paralítico, como também é cego e sofre de imensas dores por conta da condição física que possuía. E esse homem vai falar sobre a alegria de viver. Então, talvez em alguns dos presentes tenha passado aquele pensamento, Coitadinho. Nossa, que lástima, Que tristeza. E aquele homem falando da alegria de viver. De um dinamismo impressionante. Ele mesmo brincava dizendo, que a sua mãe, que não era espírita, certa feita se aproximou dele e disse, meu filho, eu estou quase começando a acreditar nesse negócio de reencarnação, de que você tanto fala. Por quê, minha mãe? Não, porque eu tenho 8 filhos. E destes você é o único paralítico. Mas é o único que nunca para em casa. Não, mãe, é porque a paralisia do corpo não pode ser a da alma e tal. E ele falando, nesses termos. Porque assim era a sua vida. De um dinamismo impressionante. Mas muitos, ao olhar para a cena física, diriam talvez, nossa, que lástima, Lamentariam a condição. Se perguntássemos para ele, se lamenta ou se agradece? Pois bem, conta ele que certa feita, na verdade ouvi esse relato de alguns dos seus biógrafos, certa feita ele estava com uma complicação muito grave nas vias urinárias, que havia gerado uma hemorragia, e realmente o caso era tão grave que ele estava prestes a desencarnar. Então, querendo fazer um último
promover um último encontro entre Jerônimo Mendonça e Chico Xavier, os seus amigos intentavam levá-lo até Uberaba. Só que o médico disse, olha, ele não vai suportar a viagem de carro até lá. Não será possível. Então eles se organizam, algum deles lá, algum dos simpatizantes tinha um avião, se organiza, improvisa e consegue levá-lo de avião até Uberaba. Levam ele então até o Grupo Espírita da Prece, não, na época eu acho que era Comunhão Espírita ainda, levam ele até lá, chegam lá para que ele pudesse ver o Chico não estava. O Chico estava no serviço de atendimento às pessoas, né, na distribuição de assistência e tal. Vai ter que esperar um pouquinho mais o Chico. E ele estava na sua maca, com um lençol branco, um processo hemorrágico. Quando o Chico chega, né, cercado por aquela multidão e tal, o sangue havia sujado o lençol, e aí o Chico já chega com aquele jeitinho dele, olha só, o nosso Jerônimo, está parecendo uma rosa, né, porque estava tudo vermelho, está parecendo uma rosa perfumada e tal. E aí, né, começa o diálogo entre eles, o Jerônimo falando das questões, como é que ia a luta, falou, Chico, estou de partida, né? Como brincaram certa feita, né? Minha vida está por um fio. E o Emmanuel dizia, o trabalho engrossa o fio, né? O trabalho no bem, na seara do bem, vai engrossando o fio. Quando a gente acha que está por um fio, o trabalho vai engrossando esse fio. E aí o Chico vai naquela conversa e tal, vai lá dentro para fazer algumas outras coisas. Quando ele volta, ele vai se aproximando assim do Jerônimo, vai beijá-lo no rosto, e diz o Jerônimo então que ele impõe as suas mãos sobre aquela região e ele sente, né, um influxo ali de uma energia, de modo que ele foi curado. Só que o mais importante desse fato não é a cura em si, porque o Jerônimo disse que depois o Chico se aproxima dele e diz, Jerônimo, sabe por que você chegou a essa condição? É por causa do coitadinho. Você acabou aceitando essas tantas lamentações no entorno que diziam, coitado dele, que vida difícil. Você foi introjetando isso e daqui a pouco a sua mente de fato começou a elaborar que você era um desprovido de possibilidades, um desprovido de recursos, e isso se traduziu num desajuste biológico que quase te levou à desencarnação. Portanto, Jerônimo, não aceite mais esse espírito de lamentação. Muitas pessoas não saberão compreender a sua circunstância, a sua situação, mas você, com o entendimento que detém, sabe que essa experiência, antes de ser algo pelo que lamentar, é algo pelo que agradecer, porque é o teu caminho redentor. Diz o Jerônimo que até esperaria naquele dia uma certa folga do Chico, né, já que ele estava prestes a morrer, mas o Chico em centro falou, o evangelho hoje é por sua conta. Eu vou entrar lá, você já começa o evangelho da noite. E assim ele o fez, tendo sido curado. Naquela mesma visita já aproveitou para trabalhar, e ao despedir-se então do Chico, ele disse para o Chico, obrigado Chico, muita paz. Ao que o Chico respondeu apenas, corta o Z, muita pá, isto é, muito trabalho, meu filho. Mesmo paralítico, cego, com dores atrozes, muito trabalho, na bendita oportunidade redentora que a vida lhe havia conferido. Porque no momento em que ele começou a aceitar aquele espírito de lamentação, ele quase partiu, antes da hora. O seu corpo quase sucumbiu, mas a partir do momento em que se renova no clima da esperança, da disposição de servir, apesar dos contratempos, ele entra de novo na senda da saúde. Porque entendia que aquele corpo que o privava, que o limitava em algum nível, era em verdade um caminho de reequilíbrio, de redenção. Então vejamos, algo que ilustra muito bem os cuidados que deveremos ter quanto à lamentação. Vislumbrando-a onde de fato ela está, para que não enviesemos equivocadamente a nossa maneira de enxergar a vida, lamentando o que deveríamos agradecer e exaltando o que deveríamos lamentar. Quantas vezes não exaltamos valores, posturas do mundo, justamente aqueles que precisam ser renovados.
quando lamentaremos caminhos dignos de renovação e aprendizado. Como está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, no capítulo 7, o Espírito Adolfo, bispo de Argel, que diz: quantas vezes a criatura, um indivíduo, perdido de corpo e alma, a ele não são estendidos tapetes vermelhos e os mais calorosos aplausos. Quando o herói anônimo do trabalho, da renúncia, da abnegação, que sustenta toda uma família com a sua honestidade, com o seu dever, a ele mal se dignam cumprimentar. Valores enviesados do mundo, lamentamos aquela condição. Porque tem poucos recursos. Mas o indivíduo está ali, vivendo dignamente, crescendo espiritualmente, eu vou lamentar? Pela falta de recursos? Pela falta de favores, favorecimentos do mundo? Não. Mas lá, a posição de destaque, de renome, mas com a postura moral absolutamente desviada da proposta do Evangelho, é exaltada, é seguida, é destacada como de referência. Para a gente ver como o nosso crivo, o nosso critério, muitas vezes, está distorcido. Eu me recordo de uma outra cena que é também bastante emblemática a respeito disso, que é o caso da grande figura de Sócrates. Diz-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que dos espíritos que já passaram por essa terra, Sócrates é talvez dos que mais se aproximaram do exemplo do próprio Jesus, do próprio Mestre. E ele fala então daquele momento em que Sócrates é condenado, como sabemos, injustamente à morte, pelo envenenamento, pela cicuta. Quando sai a sentença, sua esposa Xântipa corre desesperada, aflita, até a prisão, para informá-lo a respeito do sucedido. Ela chega lá, afobada, volta-se para Sócrates e diz: Sócrates, Sócrates, foste condenado à morte. E ele, imperturbável, sereno, responde: e que tem isso? Não estamos todos condenados a ela? Ela então, tentando mais uma vez argumentar dentro dessa lógica do mundo, do imediatismo do mundo, das aparências do mundo, ela diz: mas a sua condenação é injusta. Ao que ele responde: e gostarias que ela fosse justa? Olha, gente, a grandeza de uma alma. É como se ele dissesse assim: Xântipa, qual condição seria mais digna de lástima? Eu estar aqui justamente preso por um crime, ou estar aqui injustamente preso por um crime que eu não cometi? Se eu tivesse aqui justamente preso, aí sim eu seria digno de lástima, pelas escolhas infelizes feitas, mas ainda assim também credor de compaixão. Agora eu estou aqui injustamente preso, então não há o que lastimar. É a minha oportunidade de testemunhar, Xântipa, tudo aquilo que eu preguei ao longo da minha vida. Porque alguns amigos que tinham contatos propuseram a Sócrates: a gente consegue a sua liberdade, mas você tem que subir daqui. Você tem que meio que renegar tudo que você falou. Não, jamais. Então tudo que eu fiz ficaria perdido. Todo o investimento da minha vida, todo o meu trabalho, onde a coerência? Então, mais digno de lástima eu seria se eu tivesse aqui justamente preso. Então, são falas, são respostas, são visões de mundo e da vida que realmente nos inspiram e nos fazem analisar profundamente a maneira pela qual lidamos com as situações que nos visitam. Se a gente analisar a fundo, vamos ver que muito daquilo que lastimamos, na verdade, deveria ser motivo de agradecimento. E muito daquilo que nós mais almejamos, daquilo a que mais nos apegamos, deveria ser, na verdade, um motivo de muita atenção de nossa parte. Porque o que vale mesmo é o olhar espiritual para a vida. O cenário pode ser o mais desesperador possível, mas se o espírito dentro dele está triunfando, está vencendo de fato, e o que é vencer? De volta, a gente vem a essa reflexão. O que é triunfar e o que é perder? O que é vitória e o que é derrota? Quantas coisas no mundo são chamadas de vitória? E, em verdade, são caminhos descendentes de profunda derrota. Quantas coisas no mundo são consideradas derrota, mas, em verdade, são caminhos ascensionais
de grandes triunfos. Quantos espíritos no mundo caminham como triunfadores? Porque alcançaram fortuna, porque alcançaram destaque, poder ou influência, mas para isso perverteram a consciência. Desviaram-se dos deveres divinos, da lei divina. Passaram por cima de outras pessoas, de outros corações, mas para o mundo são triunfadores. Muitas vezes, referências almejadas. Mas esse é o olhar do mundo. Analisemos com o olhar do Espírito. E veremos muitos triunfadores a esconderem por meio de máscaras transitórias aqueles que têm permanecido estagnados, mortos espiritualmente falando, no desvio, na queda moral. Ao passo que muitos que o mundo categoriza como derrotados, aqueles que são relegados às últimas posições, aqueles que são menosprezados por tantos, teremos ali espíritos heróicos, que nas circunstâncias as mais difíceis, lamentadas por quem vê de fora, estarão angariando o ouro puro do espírito, da resignação, da paciência, do valor moral, da fidelidade, do bem. Então não nos enganemos com as aparências do mundo, porque é isso que essas lições nos traduzem. A própria fala de Jesus, o exemplo de Sócrates, de Jerônimo Mendonça. Mais uma vez, lembrando um outro caso, dessas grandes figuras, do cristianismo, que quando a gente faz um estudo assim, coletando, essas diferentes referências, a gente vê o quanto a misericórdia nos cerca com instrução, com valores. Nós é que muitas vezes nos fazemos cegos ao que está diante do nosso olhar. Então já citamos o exemplo do próprio mestre, o exemplo de Sócrates, vamos agora a Paulo, o apóstolo. Há uma cena no livro Paulo Estevão que ela sempre me chamou a atenção, porque ela chega a ser chocante para quem analisa as coisas do ponto de vista material. Paulo, como sabemos, passa por Atenas, tem ali uma das maiores decepções da sua vida, porque não consegue fundar nenhuma comunidadezinha de estudo do Evangelho, naquela que era a cidade mais intelectualizada, era o farol intelectual da antiguidade, Atenas, a cidade dos filósofos, e ali não manifestaram interesse em torno das lições de Jesus. Porque o seu quadro de referências era outro. Não conseguiam ver no Cristo a grandeza. Afinal de contas, quem era ele? Um galileu, um nazareno, um carpinteiro que morreu numa cruz. Que de bom poderia vir daquilo? Era esse o quadro de valores, Que de bom pode vir de tal circunstância? Um galileu, nazareno, carpinteiro que morreu numa cruz como um ladrão comum. Ora, pronto, desprezível. Era assim o que a maioria das criaturas, Paulo inclusive, pensavam a respeito de Jesus. Por quê? Julgando com as aparências do mundo, com as lentes do mundo. Então ele tem essa decepção, mas Jesus o conduz então à cidade de Corinto. E ali em Corinto, ele chega juntamente com Timóteo, seu filho na fé, e ele reencontra dois corações que lhe eram muito queridos. Áquila e Prisca, aqueles do oásis de Dan. E aí, aquela euforia do reencontro depois de alguns anos, daqueles amigos queridos e tal, falando dos trabalhos, das lutas do Evangelho, aí em determinado momento, Áquila e Prisca relatam para Paulo que eles vinham de Roma, haviam estado lá há algum tempo, iniciando a divulgação do Evangelho em Roma. E, naturalmente, enfrentando as primeiras perseguições. E aí chega um momento em que a Prisca vai relatar um dia em que Áquila estava na oficina, trabalhando, ele era tecelão, como Paulo, estava lá trabalhando, e alguns desses primeiros perseguidores, algozes da mensagem cristã em Roma, invadiram a casa de Prisca. E a puniram com a punição que existia naquele tempo para os desvios da lei mosaica, que eram os açoites. 39 açoites. E ela não tinha a quem recorrer, estava sozinha ali. Quando Áquila volta do trabalho à noite, encontra a esposa ensanguentada no chão. Então você pensa a cena, Marcante, dolorosa. Aí o Emmanuel descreve assim:
o apóstolo de Tarso exultava. O que é o verbo exultar? Sorriso desse tamanho. Mas peraí, o que ela tinha descrito? Que ela tinha sido açoitada 39 vezes em decorrência da pregação do evangelho. É isso mesmo que ele descreveu, ou que ela descreveu. E ele exultava, ele sorria. Sim, chocante para nós. Mas o que Paulo via? A alegria de poder testemunhar o amor e a fidelidade a Jesus. De algo padecer pela causa do evangelho. Então aquilo que visto era uma cena dolorosa, muitos diriam, nossa, que lástima, nossa, que pena, aconteceu isso mesmo. Paulo sorria. E Áquila e Prisca não acharam ruim, não. Eles também exultavam. Porque, diz Emmanuel, aquelas experiências eram para eles como troféus, como títulos eternos da glória do evangelho. Algo padecer, vencer alguma dificuldade, alguma luta para levar adiante a mensagem de Jesus era para eles uma glória. Para nós é difícil entender isso. Mas para o espírito que começa a enxergar a vida pelas lentes espirituais, ele analisa o que a situação produz em termos de valores espirituais, não em termos de bem-estar, satisfação imediata. Porque nessa lógica, nesse prisma, mais vale a dificuldade, a dor, a luta que gera valores espirituais do que o bem-estar, a comodidade, o conforto que gera estagnação, que gera desvio, que gera mergulho na matéria, nas suas ilusões. Por isso Emmanuel tem a frase lapidar. Ele diz assim, mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. O que vale mais, gente? Passar por uma enfermidade, arrimado na fé, na paciência, na esperança, ganhando sabedoria, ganhando autogoverno, desenvolvendo serenidade, confiança em Jesus, ou ter a saúde perfeita e colocá-la a serviço das sombras, a serviço da ilusão. Muitos estarão sorrindo sobre os narcóticos da queda, porque a ilusão anestesia. Tem muito espírito sorrindo largamente no mundo, mas anestesiado consciencialmente, porque não imagina, não cogita o que aguarda ante a sementeira infeliz que adota. O indivíduo que usurpa recursos que não são seus, o indivíduo que abusa da confiança de outros para conseguir o que quer, o indivíduo que perturba o sentimento alheio para conquistar prazer, esses estarão talvez sorrindo pelos narcóticos das sensações, do gozo imediato, do conforto de agora, para mais tarde chorarem amargamente. Mas os que estão suando, chorando, labutando, para se manterem honestos, para se manterem retos, dignos, por mais seja difícil a experiência na enfermidade, na dor, na carência monetária, né, num processo de calúnia, de humilhação, mas ele está ali lutando, esse alguém pode estar chorando, mas mais vale chorar sob os aguilhões da resistência, mantendo-se fiel, do que sorrir sob os narcóticos da queda. Porque é mais digno de lástima aquele que sorri caindo do que aquele que chora erguendo-se para a vida maior. Essa é a nova perspectiva que o olhar do Espírito traz para todos nós. É isso que Paulo via, né? É o que explica essa cena aparentemente chocante. Ele exultava com os sofrimentos da amiga? Não, ele não via o sofrimento físico, ele via a alegria de poder servir. Como ele mesmo sentiria tantas vezes, fosse nas chibatadas, nas pedradas, nas andanças intermináveis por amor à causa do Cristo. Tudo aquilo para ele, embora o seu corpo sentisse, era alegria do Espírito. Martírios se tornaram troféus depois daquele que padeceu a cruz. Por isso, mais à frente no tempo, quando Paulo seria martirizado em Roma, no ano 64, depois de algum tempo preso,
ele é levado pelos asseclas de Tigelino, a pedido de Nero, para as proximidades da Via Ápia, numa carruagem. Chegado ao local definido para o seu martírio, os guardas pedem a ele, ou dizem: desce da carruagem e caminha alguns passos. Serão os seus últimos neste mundo. Só que daquele homem irradiava uma tal firmeza de fé, uma tal comunhão com Cristo, porque já não era ele um madeiro seco, era ele um madeiro verde, algo verde também. Irradiava uma tal vida, uma tal força daquela alma, que o guarda, à medida que foi se aproximando, sentiu a mão tremer. Aquele que empunhava a espada que lhe cortaria a cabeça. O guarda começa a tremer. Paulo não havia proferido uma palavra, era só vibração. Era só o que irradiava daquela alma de fé. Aí o guarda chega perto dele e fala assim: eu lastimo ter que fazer isso. Não posso deixar de me lastimar pela sua situação. Para que ele foi falar isso, né? Eu lastimo a sua situação. Lastimo ter que fazer isso. Paulo fala assim: não sou digno de lástima. Tende compaixão antes de vós mesmos, porque eu morro cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna. Olha a grandeza de Salmo. Aí, se ele estava tremendo antes, imagina depois, né? Tanto que ele não conseguiu, teve que trocar de guarda. Veio o outro que estava lá dentro, talvez não ouviu a conversa, para terminar o serviço. Porque Paulo continua falando assim: chorai por vós mesmos, porque eu parto ao encontro do Senhor da verdade e da luz. Ao passo que vós, depois da vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência com os mandantes desses tenebrosos crimes. Então, traduzindo para as nossas palavras, Paulo falou assim: meu amigo, vamos analisar melhor a situação de nós dois. Você está aqui cometendo um crime. Talvez não seja algo que parta de você, você foi mandado a fazer isso, você foi ordenado a fazer isso, mas vamos analisar mais a fundo a situação. Ao terminar a sua tarefa de sangue, você vai ter que voltar à convivência com essas mesmas criaturas que têm ordenado esses crimes e tantos outros, porque na noite anterior centenas de cristãos haviam sido mortos no circo. Paulo, inclusive, lamentava o fato de não ter podido estar lá com os amigos. Ele ficava pensando na prisão durante a noite: será que Jesus não me considerou digno? Eu não pude estar lá para dar forças a eles. Isso ele lastimava, não morrer. Ele lastimava o fato de não ter podido estar lá dando apoio aos seus amigos. Então você vai ter que voltar à convivência com esse pessoal. Com o Tigelino, com o Nero, um pessoal assim que não era tão equilibrado, sabe? Uma convivência que não era tão agradável assim. Mas eu parto dessa vida ao encontro do Divino Mestre. Eu parto dessa vida sendo fiel até o fim. Qual de nós dois é mais digno de lástima? Então não me lamenteis. Eu lamento por você. Porque você vai ter que conviver com esse crime depois. Imagina só, se seu espírito que depois, ao longo do século, você vai lembrar na sua memória espiritual que você matou Paulo. Meu Deus do céu, quantos séculos para arrumar, né? Então eu lastimo você, mas para mim é uma alegria. Não que a morte fosse desejada, mas uma vez cumpridos os deveres e chegada diante de nós, ou diante deles, daqueles que testemunhavam, era o momento da libertação. Paulo chegaria a dizer na sua epístola aos Filipenses: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma frase que precisa ser sempre muito bem contextualizada, para que a morte não se nos apareça assim como uma solução para os problemas. Não, a morte não é uma rota de fuga. Mas para aqueles que cumpriram o dever e foram fiéis até o fim, a morte é uma porta libertadora. Por isso que ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como eu vivi Cristo durante 30 anos,
Poder ir ao encontro dele agora é a glória, é a coroa da vida. Então isso ressignifica profundamente a nossa análise para a vida, para as situações que temos vivido. Quantas vezes a enfermidade, a carência de recursos, a desilusão, a partida de um ente amado não será em verdade recurso pedagógico, despertador para muitos e muitos corações, para muitos e muitos de nós. Ao passo que a saúde, a tranquilidade, a abundância de recursos não será muitas vezes uma pedra de tropeço. Lamentamos o que nos ajuda, exaltamos aquilo que nos atrapalha. E é para essa renovação de vistas, na profundeza da realidade do Espírito, a que Jesus nos convida. Até para que, diante dos outros que passam por testemunhos difíceis, possamos de fato auxiliar. Porque, de novo, a figura de Paulo, né? Impressionante. Mas no livro Pão Nosso, capítulo 119, o Emmanuel comenta um versículo que está no livro de Atos 21:13. Paulo voltava a Jerusalém a pedido de Tiago, porque as lutas em Jerusalém haviam se tornado muito grandes. Paulo ele estava com planos de ir a Roma, mas precisou mudar os seus caminhos a pedido de Tiago, na verdade a pedido de Jesus, para poder ir auxiliar aquele com os quais ele tinha alguma dificuldade de convivência. E lá eles se ajustaram depois. Mas antes de chegar a Jerusalém, ele passa pelo porto de Jope, que era o porto, né, que dava depois acesso a Jerusalém. E ali ele é visitado por um profeta, por um cristão chamado Agabo, entre outros da comunidade de Jerusalém, que vinham ponderar com Paulo, dizendo assim: Paulo, pensa bem no que você vai fazer. Você sabe o que te aguarda lá em Jerusalém. Não que Tiago estivesse armando nada para ele, né? Pelo contrário, Tiago pedia ajuda. Mas por detrás daquilo existia uma armadilha dos que perseguiam o evangelho. Então alguns cristãos chegam lá e falam assim: Paulo, pensa bem. Até porque o profeta Ágabo, ele tinha uma mediunidade interessante, que ele meio que encenava coisas que estavam por acontecer. Era uma espécie de mediunidade premonitória. Então ele pega o cinto de Paulo e amarra a si mesmo. E diz assim: é isso que vai acontecer com o dono desse cinto quando chegar a Jerusalém. Aí que o pessoal falou: não, nós não vamos deixar você subir. Né? Porque lastimavam o que poderia acontecer com ele. Paulo, você vai ser preso. E Paulo diria, né? Mais uma, né? Mais uma dentre tantas. E aí alguns ficaram, assim, insistiram tanto a ponto de chorarem, de se lamentarem. Falaram: Paulo, não sobe, pelo amor de Deus. E ele fala assim: o que vocês estão fazendo chorando? Perturbando aqui o meu coração. Emmanuel pega essa fala de Paulo e comenta nesse capítulo 119 do livro Pão Nosso. Ele fala assim: não existia nenhuma hesitação no coração de Paulo. Ele estava firme, convicto do testemunho que teria em Jerusalém. Estava disposto, se preciso fosse, a morrer pelo Mestre. Só que vale a lição. Porque Emmanuel vai trazer essa fala para o contexto, por exemplo, das nossas convivências. Quando alguém passa por um testemunho difícil, que nós sabemos ser, para aquela pessoa, benéfico. Só que a gente cerca ela com tantas lástimas, com tanta revolta, com um pranto às vezes tão infrutífero que a gente perturba a experiência dela naquele testemunho difícil. Em outras palavras, Emmanuel nos convida a ter perante os que passam por testemunhos difíceis uma postura de equilíbrio, de sustentar alguém na prova. Porque se eu ficar do lado, né, a pessoa já está numa situação delicada, é uma prova difícil, especialmente as de ordem moral. E eu fico: nossa, mas não podia ser assim, eu fico só lamentando, só me revoltando. Daqui a pouco ele começa a aceitar isso também. É o que aconteceu com o Jerônimo. Ele estava firme na prova, disposto, triunfando, servindo, mesmo para dificuldades. Mas era tanta gente, né, lamentando no entorno, daqui a pouco ele começou a aceitar aquilo. E aí ele começou a perder o prumo. É o que o Emmanuel está falando. Diante de alguém que esteja passando por uma prova, se a pessoa está moralmente firme, por mais doloroso seja o quadro, ótimo, que bênção. Sigamos ao lado dela com fortaleza, com confiança, com esperança. Você está vendo o coração amado, é querido. Pode até existir lágrima nos seus olhos ao ver o coração querido passando pelo testemunho. Pode, mas revolta não. Desespero não.
Porque lamentação deveria existir se nós víssemos ela moralmente caindo. Aí sim deveria existir lástima, lamentação. Ver alguém que amamos se comprometendo com a lei divina, se entregando aos excessos, aos vícios, aquilo que muitas vezes o mundo aplaudirá, mas nós veremos com lástima. Agora, se a pessoa está vivendo dificuldades, lutas, mas está moralmente bem, não há o que lastimar. Pode ser difícil ver? Sim, mas há o que estimular. Vamos seguir firme, conte comigo, estou aqui. É o que Emmanuel vai dizer. Porque envolver essa pessoa num clima, numa atmosfera de lamúria, de lamentação, de revolta, pode perturbar a fortaleza dela. Pode atrapalhá-la a viver a prova. Porque, essencialmente, o que nós precisamos considerar? Aquilo que Divaldo dizia tantas vezes em sua palestra. O mal que nos chega por fora, vamos dizer mal aqui, mas nem sempre o é, né? Uma enfermidade é um mal? Depende do que você faz dela, né? Mas o mal que nos chega por fora não é o mal que devemos temer. Não é o mal digno de lástima. O mal que nos fazem, o mal que experienciamos de uma luta, de uma experiência difícil ou dolorosa, não é esse o mal a temer. O único mal a temer, o verdadeiramente digno de lástima, é o que nasce de nós, do nosso coração. Esse sim. O único mal a temer é aquele que vemos num coração amado que abraça as propostas ilusórias do mal. Esse é um mal doloroso de se contemplar. Agora, o mal que outros fazem, mas que é acolhido no clima do perdão, da compreensão, da humildade, da indulgência, para aquela pessoa foi um grande bem, porque fortaleceu nela ainda mais a virtude. Então não há o que lamentar. Não temais aquilo que possa ferir o corpo, disse Jesus, mas aquilo que possa envolver a alma nas teias da morte, do remorso. Traduzindo, né, as palavras que ele usa no Evangelho. O mal a temer é aquele que faz o espírito desviar, afastar-se da lei. Por isso recordemos então, tais exemplos sublimes, especialmente as palavras de Jesus, quando nos disse, não choreis por mim. O Mestre concluiu a sua missão gloriosamente. E por isso ainda é essa luz para os séculos. Não há o que lastimar na morte infamante ou na morte injusta de Sócrates ou de Paulo. Eles mesmos disseram, não nos lamenteis. O que haveremos de lamentar ainda é toda vez que, podendo ser madeiros um pouco mais verdes e vivos no jardim, na seara de Deus, ainda escolhemos ser madeiros secos, estéreis e infrutíferos. Que o Senhor nos ajude, portanto, a ter mais consciência, para que saibamos o que de fato exaltar e o que de fato lamentar nos caminhos da vida, em busca da nossa produção, da nossa frutificação com o Divino Mestre na seara de Deus. A todos muita luz, muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.